Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor. E vai ter a luz da vida, quem se faz meu seguidor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Podemos sentar por um instante, queridos irmãos e irmãs. A liturgia da palavra deste domingo, o quinto do tempo comum, vem nos chamar a atenção para a nossa missão, ou melhor, a nossa presença no mundo enquanto cristãos. Temos assumido a nossa missão na sua integralidade, ou temos somente dito ou assumido esse nome de cristãos quando nos convém? E aí, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos olhar em profundidade para o que Jesus está dizendo hoje no Evangelho que acabamos de ouvir. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E precisamos nós compreender muito bem isso, entendendo o que o Senhor está querendo dizer para cada um de nós. Pais, podem ficar tranquilos, tá bem? Que o choro da criança não atrapalha o padre, tá? Fica preocupado achando que o padre está incomodado. Não, que o padre não está incomodado, tá? Criança faz essas coisas mesmo, é da idade, pode ficar bem tranquilo, tá? Se tiver que chorar, pode chorar. O sal da terra e a luz do mundo, que o Senhor nos convida hoje, é assumirmos o nosso lugar no mundo e ali trazer sentido, trazer alegria, iluminar as trevas que o outro está vivendo, como por exemplo a depressão, a ansiedade, o medo. Quantas trevas hoje visitam o nosso tempo e principalmente as nossas famílias. E são nesses lugares onde o Senhor nos chama a sermos sal, a sermos luz. O padre ontem celebrava uma missa para os jovens lá em Osório e perguntava a eles: o que vocês fazem com a comida sem sal? Uma comida ruim, o que vocês fazem? E aí a maioria falava assim: a gente para de comer, deixa ela de lado, joga fora. Falaram um monte de coisa, né? E aí teve um que teve a coragem de dizer, dentro da sabedoria dos antigos, que ou coloca sal ou coloca limão. Falei: limão? Mas eu nunca ouvi isso, colocar limão na comida ruim. Aí ele falou assim: não, padre, você tem que colocar meio limão, não pode ser um limão inteiro não. Meio limão com a pitadinha de sal fica ótimo. Rapaz, mas isso aí eu não sabia não. Vocês tentarem, a receita não der certo, não foi o padre que ensinou, tá? Foi o jovem lá de Rossônia. Depois você procura aí para sentar as contas.
Mas o que encantou dessa visão desse jovem ao padre foi justamente o que o Senhor hoje convida nós a sermos. Em meio a um mundo onde tudo é descartável, aonde não deu certo a gente desiste, aonde o outro carrega mais imperfeições do que qualidade, a gente joga fora. Ele nos convidou a olhar para algo de importante, dar mais uma chance, insistir, apostar, porque dá para ser melhor. E olhando para isso depois, quando eu fui para casa, preparando uma Bíblia dessas 4 missas que teremos hoje, eu ficava pensando sobre isso e falei, esse jovem já deu a Bíblia toda do padre pronta para ele. Porque, queridos irmãos e irmãs, ser sal, ser luz, é justamente isso. É apostar quando o mundo mais não aposta. É buscar sentido quando tudo parece não fazer sentido. É tirar o bem quando tudo parece ser só mal. E é assim que nós conseguimos exercer bem a nossa missão enquanto cristãos. Porque seguimos o Senhor não para ser igual à moda está sendo, mas para ser um verdadeiro filho de Deus, que faça a diferença, que veja mais além, que extraia o mais profundo de cada situação, de cada criatura, de cada relacionamento que viermos a estabelecer. E aqui está talvez a síntese de toda a nossa caminhada de fé. Viver como Cristo viveu, pensar, falar, se aproximar, é justamente isso. É olhar para além e resgatar o melhor. Por mais que aparentemente as coisas pareçam não estar tudo bem, ou parece ser só fracasso, ser só desilusão, ser só frustração. Um exemplo claro, quando a gente passa por dificuldades na vida, né? A gente afunda junto com a dificuldade, não é isso? Na maioria das vezes, a gente não consegue ver Deus que está ali, a nos visitar, a nos ensinar, a dizer para nós que somos capazes de vencer mais um obstáculo que se apresenta no caminho. Não, mas eu estou enfrentando Deus, cara, não é possível que Ele está ali. Ele está, mas a gente precisa vê-lo. E para vê-lo, a gente precisa ter esse olho de fé, os olhos de Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, é justamente isso que todas as leituras, junto com o Evangelho de hoje, está a nos ensinar. Pelas nossas atitudes, por menores que sejam ou pareçam, elas têm condições de trazer Deus para a nossa vida e para a vida do mundo. Na primeira leitura do profeta Isaías, nós ouvimos ali muito bem aquilo que lá no final desse tempo comum, a gente vai poder escutar mais uma vez no Evangelho. Quando chegando já ao final do Evangelho de Mateus, ele vai falar sobre o juízo final. E fala o evangelista que quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa, ele vai falar assim para cada um de nós: eu estava nu e você me deu de vestir. Eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava preso e foi me visitar. As atitudes que o profeta hoje narra, ele está no Antigo Testamento, São Mateus está no Novo Testamento na Bíblia, está a nos mostrar o programa de vida, de atitudes que nós precisamos assumir se quisermos vir a reinar com o Senhor futuramente. Vir a morar no céu, olhar para a necessidade dos outros e auxiliá-los e assisti-los e ser presença de Deus ali é a condição de possibilidade para que vejamos o Senhor em cada momento da nossa vida. Ah, Padre, mas eu ajudo tanto, ninguém me ajuda. Mas o propósito não é esse, não é moeda de troca, é generosidade do coração, é gratuidade de vida. Você não tem que medir a sua caridade ou a sua oferta, ou o que quer que seja na sua vida, pelo outro, porque você é um e o outro é o outro. O próprio nome já diz. E é por isso que precisamos dar o bem, mesmo que o outro esteja dando mal. Dar o amor, mesmo que o outro só esteja dando a ignorância. Dar a coragem, dar fé em Deus, mesmo que o outro só esteja entregando medo.
fracassos, desilusões. E é assim, queridos irmãos e irmãs, que teremos condições de ver Deus na nossa vida, de viver com o Senhor, mas principalmente de levar o Senhor para a vida do mundo, para a vida de todos estes que estão no caminho errado, estão vivendo mais do mal do que do bem, para que voltem a Jesus. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura, nos ensina, falando para a comunidade que está em Corinto, ele vai dizer: olha, eu não me servi dos privilégios da sabedoria, ou seja, eu não me servi das artimanhas humanas para anunciar Cristo para o mundo, para vocês. Eu me servi de uma coisa que para o mundo era fracasso, mas que Deus se serviu desse fracasso para tirar a grande salvação. Ele nos faz olhar então para a cruz que no tempo de Jesus era lugar de humilhação, lugar de derrotados, de bandidos, lugar de onde não poderia sair nada de bom. Mas Deus se serve daquilo ali para tirar o maior e o melhor para a vida de todos os homens de todos os tempos. E Paulo nos mostra ainda mais, a partir da cruz: eu não precisei me servir da sabedoria humana, porque para anunciar Deus não é necessário isso. É necessário um coração generoso, uma vida aberta e disposta a serviço, para que o poder de Deus nela entre e faça o poder que é de Deus acontecer no meio de nós. Ser cristão hoje, queridos irmãos e irmãs, não é simplesmente saber teologia, saber falar, saber pregar, conhecer a Bíblia de cor, não é nada disso. Ser cristão hoje é ter a capacidade de, com o coração aberto, ouvir a voz de Deus, viver dos seus ensinamentos, mas principalmente praticar tudo isso, para que pela nossa vida o mundo veja que Deus existe, que Deus é possível, que dá para segui-lo ainda no nosso tempo. Queridos pais, padrinhos e madrinhas da Sofia e da Elisa, essas pequeninas vão precisar de vocês para entender isso na fé delas. A fé não é espetáculo, não é show, não é palco. A fé é vivência diária na presença do Senhor. É conhecer Deus em profundidade para poder dar um sim generoso ao seu seguimento e, seguindo o Senhor, se apegar ao bem e abandonar o mal. E conhecendo Deus, a gente vai ter condição de dar isso tudo para as nossas filhas, para nossas afilhadas. Vivendo isso, elas poderão ver isso na nossa vida e não precisar falar, elas já vão começar a imitar, porque o testemunho evangeliza mais do que 1 milhão de palavras. E é isso que precisamos hoje redescobrir na nossa fé. Quando vivemos ela, o mundo torna a acreditar novamente. O mundo acredita que Deus existe. O mundo volta a adquirir o desejo de ir na direção do Senhor, de buscá-lo e com Ele viver. São muitas as frustrações que o nosso tempo carrega. São muitas as mentiras que se pregam e que muitos acreditam como se fosse verdade. Mas sabemos, a felicidade, a verdade e o sentido da nossa vida nunca esteve em lugar algum, a não ser no nosso Deus. É em Deus que encontramos a felicidade. É em Deus que temos a verdade. É nele que a nossa vida tem a capacidade de fazer sentido e de trazer esse mesmo sentido para a vida daqueles que vão conosco. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a partir deste dia, vivamos a nossa fé, custe o que custar, mas na certeza de que Deus nos acompanha, nos abençoa e dispensa o seu poder sobre cada um de nós, porque sabe que nós, por nós mesmos, não temos capacidade de muito. Entregando o nosso nada em suas mãos, deixemos que pelo seu poder e a sua graça, o muito aconteça por Ele, através de nós.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé novamente.